Cara, agora me conta, você está de volta, né? Isso, tô. Duas perguntas. Primeiro, né? Como é que é sair sei lá, entre aspas, mercado, universo, contexto brasileiro, né? E ir para em que você está lá com essa bandeira lá da interação lá em Curitiba sozinho, tá que nem um louco, e você vai de repente para uma Holanda. Como é que essa questão é vista lá? Em que pé que os caras estão? Renê, é praticamente como se eu pegasse assim, uma nave espacial, sabe? Fosse Olha, para um outro mundo, e quando eu voltasse, eu percebesse que o tempo lá passou mais rápido, assim. é Não, passou mais relacionado. devagar, desculpa, mais devagar do que aqui, né? Aí você chega aqui, é como se, a minha noção de tempo é muito estranha, porque eu tenho aquela memória dos 4 anos atrás Tá? grudada na memória de hoje. Então, eu Uau! não entendo muito bem as coisas, os processos de desenvolvimento que aconteceram nesse meio tempo, sabe? Ah, não perdeu muito, melhor assim. Então, se manter. Porque, na verdade, para mim, os últimos anos foram bem difíceis de assimilar. Eu sempre consegui ter, sei lá, uma certa capacidade de ruminar e digerir, mas esses últimos anos a coisa meio desandou de uma tal maneira, o ecossistema inteiro está zoado, assim, você conseguir construir uma proposta qualquer que pague as contas no final do dia, seja como agência, seja como veículo, está tudo muito esquisito, né? Então, Sim, sim. muita gente boa está perplexa, está aí por isso também uma das razões do projeto. Porque em questão de 2 ou 3 anos, parece um tsunami, assim, aconteceu alguma coisa que o que era possível já não é mais, e o que agora é possível é muito chato, e é difícil ter tesão de novo. É o que eu Eu sempre acho que muita gente culpa a crise financeira, mas eu gosto. acho isso bobagem, porque eu acho que a crise principalmente é de valores, né, que a gente está tendo. Eu acho que, na verdade, é causada até por um aumento, talvez, de uma disponibilidade maior de capital disponível para investimentos, para consumo, que as pessoas não souberam usar bem. É isso que eu acho. Eu É, estou supondo, né? pode Foram ser. feitos maus investimentos, maus gastos, e agora o pessoal está endividado, sem ter a capacidade É, de reter um retorno sobre isso. Não eu sei, eu acho acho que que o pessoal esbanjou antes de poder. a gente perdeu uma oportunidade difícil de recuperar, né? Sim. Difícil de recuperar. E agora me conta, agora que você está voltando, você vai retomar o quê? O Faber Ludens de novo? Você vai retomar as aulas? Como é que vai Então, o ser? Faber Ludens, ele tomou um direcionamento que eu não gostei muito em 2012, quando eles resolveram abrir uma empresa para tratar dos cursos, né? Ah, E eu achava que o Faber Ludens devia se manter como entidade sem fins lucrativos, né? Até tá. para focalizar mais no aspecto social, como eu já tinha comentado, né? Então, eu decidi me afastar do Faber Ludens naquele momento, né? Agora, nesse momento, eu acabei de chegar, digamos assim, aqui no Brasil, e eu ainda não sei exatamente A quais invasão. serão os meus pares de trabalho, né? Estou ainda conversando com pessoas que tenham também essa motivação de fazer negócios sociais, né? Ou seja, apenas visando lucro, mas é bem difícil, vou te dizer que Me conta, como é é que é a sua complicado. relação? Como é que tem sido a sua relação? Porque tem algumas assim, umas organizações, tem o pessoal de UX, não sei o que lá, tem o IXDA, blá, blá, blá. Você transita com esse povo todo ou não? Olha, eu tento conversar com todo mundo, né? Mas a verdade é que às vezes você toma certas atitudes que não são muito apreciadas em Ah, eu sei, eu conheço determinados isso de perto, não sei. contextos, né? Eu, E, e, particularmente, sou uma pessoa muito crítica, né? jura, Santa? É, Nós eu dois, né? tento, eu tento colocar sempre os aspectos, digamos assim, no calo de pessoas, não de pessoas, mas de coletivos, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas vão seguindo, digamos assim, certos Sim, hypes, certas é. modinhas, né? Que eu acho que são prejudiciais em muitos aspectos. Eu falo isso e algumas pessoas às vezes ficam irritadas, ficam achando que eu estou Isso é indo diferente. Aqui contra, não é fazendo um Holanda. desserviço, né? Aqui não é Holanda. Aqui, quando você fala alguma coisa que, né, bate fora do bumbo, não é bom, né? Não pode Então, por bater. exemplo, quer ver uma, Renê? Eu não uso o termo UX, né? Eu não falo UX, cara. O que que você fala? Eu falo o termo em português, porque Muito bem. UX, e olha só que estranho, Renê, olha a contradição. Quando você pergunta o que quer dizer o UX, o cara responde experiência do usuário. Aí você fala, peraí, experiência Ah, X, muito bem, é um bom UX, ponto. peraí, por que você não traduz para o português também a abreviação? Aí eu resolvi traduzir. Então, para mim, é EXU, Exu. Exu. Mas, Gênio.
Gene, você é o Exu, que coisa ótima. Exu é o Oxalá da comunicação, Renê. É o Oxalá das interações. Ai, cara, só você para falar um negócio desse, tá? E tem outro, o Exu também é um deus, digamos assim, adotado pelos brasileiros, que ninguém sabe muito bem se ele é Deus ou se ele é o diabo, né? Ele tem esse lado meio dúbio, né? Muita gente odeia, tem gente que ama, tem gente que não acredita, tem gente que acredita. Olha, E eu acho que a experiência do usuário é assim também. olha, cara, genial. Mas sabe que tem uma coisa que é engraçada? De uns tempos para cá, enquanto você estava fora, a história toda da experiência do usuário se consolidou como disciplina e começou a ter demanda por profissionais, ou em startups, ou em, tipo, Itaú. Itaú contratou uma tonelada de gente vários Exuzinhos estão lá no Itaú. Mas o que é engraçado, porque outro dia eu vi o Obama, não sei se viu essa iniciativa no governo americano, a Casa Branca identificou os melhores caras de digital, de Exus, etc. e tal, dos Estados Unidos, e convidaram os caras para um evento na Casa Branca. Aí os caras chegaram lá sem saber o que era e tal. Aí entrou o Obama na sala, né? Ela falou: é o seguinte, eu sei que vocês ganham super bem, que vocês estão no Google, no Facebook, sei lá onde vocês estão, no WhatsApp. Eu não posso pagar tudo isso, mas eu tenho uma coisa para oferecer. Eu quero que vocês me ajudem a servir melhor o povo americano através da tecnologia. Caralho, aí você fala, porra, meu, porque, né? Tudo bem, o Itaú contrata Exu, a startup contrata Exu, o governo brasileiro contrata o quê, cara? Eu acho que o capeta em pessoas de uma vez, né? Não é legal isso? É uma puta história legal. Não, achei muito bacana isso. Mas eu acho que, por outro lado, eu acho que eles esperaram, digamos assim, acontecer isso, porque essa área não é uma área que, em geral, tenha alguma preocupação social muito grande, né? Até é uma crítica que eu faço nessa área. Se você for, por exemplo, na engenharia civil, onde eu estava interagindo muito lá na Holanda, eles têm uma associação chamada Engenheiros Sem Fronteiras, né? Que eles fazem um monte de trabalhos de ajuda a desastres em lugares na África, na Ásia. Que legal! Eu trabalhei também em Londres com Arquitetos Sem Fronteiras também, que a gente ajudou um pessoal que estava sendo, como é que se diz? Deslocado de uma área pobre da cidade que ia ser demolida. Tá. E eles têm esse trabalho de ativismo, né, que é importante também, mas que na área de experiência do usuário é praticamente inexistente, né? Eu não conheço nenhuma organização ativista, né? Exu Sem Fronteiras, cara. Faz Exu Sans Frontières. Exu Sans Frontières. Não, cara, isso é muito legal essa história. E aí tem um comentário, outro dia eu estava vendo na timeline do Facebook, né? Aí o cara falou, não, porque eu larguei do meu emprego, porque eu quero agora impactar o mundo, porque agora eu quero fazer coisas nobres. Tal. Aí o primeiro projeto do cara era um projeto para cachorro. Cara, eu falei, pô, parabéns, né? Nem tenho cachorro, não tô nem aí. Mas eu falei, cara, não é possível que a primeira coisa que o cara pensa é um cachorro, tem tanto problema. Não, e considerando que o cachorro, na verdade, está virando um problema social no Brasil, né? Aqui você já ouviu falar que a população de cachorros já é maior do que o número de crianças no Brasil? Ai, meu Deus do céu, para com isso, cara. Onde eu moro... E outra coisa, isso é um problema sério, porque na Holanda, você paga imposto se você quiser ter cachorro. A Holanda já percebeu isso. Você paga um imposto caro, anual, inclusive, olha só que engraçado, Renê. Todo ano, bate na tua porta da tua casa, e se eles ouvirem um cachorro latir e você não estiver pagando imposto... Puta, que engraçado. Você paga uma multa. Olha, cara, eles pegam uma cadela no cio, que já é da polícia e tal, solta na rua. Cara, que coisa louca. Não, aqui, na boa, alguma coisa nesse meio do caminho se perdeu. Entendeu? Então, a dificuldade de você encontrar uma história que seja realmente legal, ou de você ver alguma iniciativa que não seja, sei lá, ou para ganhar cane, ou que não seja, sei lá, alguém querendo posar de bacana, é muito difícil. Cara, tem tanta oportunidade por aqui, né, cara? Tanta oportunidade. Pois é, eu acho que esse egoísmo, digamos assim, de certos profissionais que apenas focalizam na carreira deles e não entendem, digamos assim, que tem também uma responsabilidade social, especialmente por ter acesso privilegiado a tecnologias, conhecimentos e até mesmo renda que outras pessoas não têm no Brasil, né? Muito bem. Por exemplo, compartilhar conhecimento. Acho que esse é um ponto muito interessante, que na verdade no Brasil é muito problemático, né?
experiência do usuário é uma área que se formou nos Estados Unidos graças a pessoas muito generosas de lá que resolveram postar em blogs, fazer podcast, como você faz, videocast, como a gente está gravando aqui agora. E essas pessoas fizeram isso com generosidade mesmo para ver a área como um todo crescer. No Brasil, são poucas as pessoas, digamos assim, que nessa área de experiência do usuário, que se dispõem a disponibilizar conteúdos gratuitamente. Hoje está começando a crescer cada vez mais pessoas que disponibilizam conteúdo e cobram por esses conteúdos, sendo que elas aprenderam tudo isso com conteúdos gratuitos disponibilizados na internet. É verdade. Então, eu vejo uma falta de gratidão, digamos assim. Excelente. Excelente. Aliás, sabe que, olha que engraçado, uma das coisas por trás, hoje um cara, o Diego Ais, não sei se você conhece o Diego Ais, ele é desenvolvedor da comunidade, gente boa. E aí ele elogiou o projeto todo, e eu falei, Diego, isso é o mínimo que eu posso fazer em termos de gratidão por pessoas legais que fizeram desse métier o que ele é. É a minha maneira de agradecer, de homenagear, porque teve gente que realmente foi importante, né? Gente que palestrou. O cara, quanto o Michel palestrou, quanto a Suzana Pilbaum palestrou, o Fábio Seja palestrou, eu palestrei, você palestrou. Cara, ninguém estava ganhando nada com isso, né? A gente, né, investiu para esse métier tomar algum rumo. Tal. Então, o mínimo que a gente pode fazer é retribuir. É um bom ponto, você deu um bom ponto mesmo. É um bom ponto. Aliás, foi muito legal falar outro dia com a Adriana Mello. Lembra da Adriana Mello? Do encontro lembro sim. Figuras. Essa também é uma gigante. Mas sabe que uma coisa que eu notei também, de uns tempos para cá, quando começou a ficar chique a questão do Exu, e aí virou UX, né? Gourmetizou. Foi gourmetizado. Gourmetizou, cara, é uma merda. Por quê? Startup tem um estranho efeito. É como no tempo da primeira bolha, que eu lembro bem. De uma hora para outra, se você é sexy, nossa senhora, né? Se uma disciplina, você cobra o que você quiser, tal. Então, eu lembro que tinha um amigo num projeto interessante até, tal, mas, puta, sem grana, sem nada, e ele precisava de alguém de um Exu, e eu indiquei umas pessoas, aí o cara joga assim, não, eu quero 15 pau, 10 pau. Aí você fala, o cara, o que ele fez? Instantaneamente entrou numa plataforma online e contratou um paquistanês por $500, cara. Porque eu falei, meu, eu até depois falei com o profissional, falei, você tem ideia de o que é 15 paus? Quem ganha hoje em dia 15 paus? Entendeu? 15 pau para fazer um freela? Né? Assim, mas é que... Aí o cara fica meio se achando, sobe a cabeça, acha que é a rainha da cocada preta, né? Você fala, meu, menos, pelo amor de Deus, né? É meio triste ver isso acontecer. Eu acho que nessa área de experiência do usuário é muito fácil enganar as outras pessoas quando você utiliza esses termos todos que ninguém entende de jeito o que é, acaba se criando uma espécie de um misticismo, um ocultismo, né? Em torno desses rituais e macumbas, digamos assim, trabalhos aí que você faz, né? Pagelança, vira pagelança. Cara, mas olha, é bom falar com você, cara, porque você resgata umas coisas muito legais que eu sempre tenho medo de perder, que é essa questão de honestidade, de pensar no social, essa questão da generosidade. É bom ouvir você, cara, porque é um caminho que nesse país é muito ingrato, né? Quando você levanta uma bandeira dessas, não é o caminho mais prazeroso do mundo, é difícil, na realidade da gente, manter essa bandeira levantada. Então, falar com você, cara, para mim é melhor que terapia. Porque... Mas a gente está mudando, né, René? Eu acho que a gente está... As pessoas estão, assim, algumas pessoas estão cada vez mais acreditando nisso e modificando, digamos assim, a postura, né? Você pode ver essas reações muito fortes e intensas da população cobrando que os nossos políticos, né, tenham uma postura mais honesta e ética, né? Eu acho que isso não aconteceu com a mesma proporção antes na nossa história, né? Então, só que eu acho que falta aquele negócio que está também rolando bastante nas redes sociais, né? Você critica o político por ser corrupto, mas você comete várias pequenas corrupções no seu dia a dia, né? Por exemplo, molhar a mão do guarda para te liberar, né? Estacionar na vaga do deficiente, por aí vai. Pagar meia com carteirinha falsa, aquelas coisas bonitas. Tem 60 anos, vai lá com uma carteirinha que ele tinha no colégio para pagar meia. Não é fácil, não. Mas o que me anima é que, assim, embora eu ainda acho que uma das coisas que
complicou a vida de quem trabalha com digital é que a gente muito rápido se emancebou com a publicidade, com todos os vícios da publicidade, né? O glamour, o BV, o luxo, o egoísmo e tal. E isso, de uma certa maneira, eclipsou os outros lados, né? Hoje eu conversei com um cara que tem um trabalho absolutamente genial, que é o Fernando Mota, que ele trabalha nos canais eletrônicos do Bradesco. Cara, depois você vê lá o que o cara fala sobre usabilidade e tal, é gênio, sobre experiência do usuário. O cara tem uma puta responsa num banco gigante. Muito legal, com preocupações sociais, tá? Muito legal. Tal. Mas essas histórias, elas ficam eclipsadas pelo resto. Tal. Mas acho que o que me dá uma certa esperança é que as pessoas se apropriam, né, das tecnologias e vão dando um nó nelas. Vão usando o WhatsApp para campanha política, vão usando o WhatsApp para se organizar, né, o WhatsApp para fazer protesto. Né, isso é tão louco, cara. Isso não estava no radar de nenhum ganhador de Cannes, né? Sim, sim. Eu acho que o discurso mudou muito, né? Assim, desde a época que eu comecei nessa área, quando falava-se em usabilidade, o Jacob Nielsen ele se apresentava como defensor dos interesses dos usuários, né? Para que as necessidades deles fossem atendidas. Isso era por mais que fosse chato o discurso dele, a maneira como ele colocava, é louvável, né? Ele queria, com isso, digamos assim, até mesmo aumentar o acesso às tecnologias da informação para uma população que não era técnica, engenheira, enfim, né? Concordo. Só que com o tempo, isso acabou sendo, como você falou, apropriado para fins marqueteiros, e hoje em dia você tem no discurso, o que é a experiência do usuário? Não, é para você criar uma experiência única para a sua marca, que as pessoas... Eu detesto branding, cara, eu fico doente quando eu ouço história de branding. Eu acho isso um pé no saco. Eu acho, cara, que bom te ouvir, Obrigado. Não vou até dizer, não vou discordar do que eles estão falando, só que eu acho que eles acabam jogando no lixo aquela proposta de tratar melhor os seus consumidores, né? Tratar melhor os usuários, desenvolver uma relação mais de escutar, né? Não só falar para o consumidor, mas também escutar o que ele tem a dizer, ser reativo, né? Que, na verdade, era para ser o caminho que o marketing iria evoluir, né? Quando a gente começou, a gente acreditava nisso, que o marketing estava indo para esse caminho, né? Sabe o que marketing one-to-one, né? Vou te contar uma história curiosa. Vamos ver como é que eu conto isso sem entregar ninguém. Um conhecido meu foi assumir a parte digital de uma agência tradicional. A agência fazendo um dinheirão com offline, o de sempre e tal. E aí a área digital era pequenininha, ele cresceu para, sei lá, chuta aí, 15, 20% da receita total. Aí você fala, uau, que legal. Não é uau, que legal. O cara rodou, sabe por quê? Porque a receita que vem da mídia offline é muito mais lucrativa, porque não dá trabalho nenhum, né? Tem aquela BV do veículo, lá, aquela bola do veículo, então é um lucro formidável. Agora, se 20% entra pelo digital, a margem é muito pequena, porque dá muito trabalho. Então, embora o cara estivesse fazendo um puta trabalho legal, crescendo, no bottom line mesmo, fechando a conta, ele estava dando prejuízo para a empresa. E aí ele roda. Então, é isso que é perverso, porque o que atrapalha muito aqui é que o crime compensa, por assim dizer, entendeu? É que compensa você continuar usando a coisa arcaica, compensa muito mais, dá menos trabalho, dá muito mais dinheiro, glamour, mulheres, aquele mundo do pica-pau, né? Iates, compensa. O digital, cara, não dá trabalho, não é bom negócio o digital, entendeu? Esse é o drama o que eu vejo hoje, até mesmo para me colocar profissionalmente, a gente tinha uma esperança maior de que o digital fosse um puta bom negócio, em termos de negócio. É um negócio, mas tem negócio mais lucrativo. E aí, na hora do cara escolher, fala, desculpa, eu quero pôr um anúncio na Veja. Né? Eu acho que talvez seja uma questão que as empresas ainda no Brasil talvez não tenham realizado, que entregar um produto que seja mais fácil de usar, que você tenha uma experiência diferenciada, traga somente resultados financeiros, que não seja a única métrica de sucesso, mas também de habilitar um outro tipo de relação com o consumidor, que é talvez maior longevidade, uma certa
lealdade, né? Lealdade, muito bem, é isso aí. Cara, sabe o que você vai gostar? É que eu ainda vou terminar de editar tal. A conversa com esse cara do Fernando Mota, do Bradesco, é muito legal. E é muito engraçado você imaginar que a conversa mais legal é de um cara dentro de uma corporação de 100 mil pessoas. Né? Mas é dentro de uma corporação de 100 mil pessoas que o cara está com uma pegada nesse sentido. Não, o nosso papel é servir. Né? A gente tem servidores e a gente também serve. A gente quer servir cada vez melhor. É isso que a gente quer. Não é ficar contando historinha. Né? Aí você fala... Bem interessante que ele falou isso, que eu dei um curso recentemente, logo que eu voltei na Universidade Positivo, sobre design de serviços. Olha que e eu legal. começava a aula escrevendo no quadro exatamente isso. Um ditado que minha mãe sempre me dizia, né, quando eu era criança: olha, meu filho, quem não vive para servir, não serve para viver. Olha, que bonito! Pô, você teve bons exemplos. Olha que legal, que bacana. Aí eu falava, olha, a filosofia de design de serviço que eu prego é essa. Com essa postura. Não é uma postura de glamour, fashion, de fazer sei lá, usar milhões de post-its e tal. Tudo bem, é meio, mas o fim mesmo é que as pessoas sejam melhor servidas. Muito bem. Se for para reduzir quantidade de dinheiro que você gasta, se for para aumentar o retorno, sei lá, aumentar a taxa de, como é que é, conversão, bom, tudo bem, mas meu ponto não é esse. Ok. Cara, que legal te ouvir. Cara, quando você vem para São Paulo de novo? Quando é que você vai aparecer por aqui? Então, eu estou devendo uma visita a São Paulo, milhões de pessoas aí, que faz tempo que a gente não se encontra, né? Eu estou só esperando o magnetismo aí me puxar, digamos assim, de vez, para dar uma passada aí e visitar, tomar um chazinho, um cafezinho, todo mundo aí. Cara, e olha, me mantenha a par, por favor, assim, porque às vezes a gente come bola, me mantenha a par das coisas legais que você está fazendo. Cara, primeiro para eu saber, segundo para saber se eu posso ajudar, terceiro para divulgar, né? Porque essas iniciativas legais a gente tem que ajudar, né? Tem que ajudar porque é uma luta uphill, né? Assim, ladeira acima. Então, cara, não deixe de me manter no circuito, por favor. Bacana, bacana. Não, que isso, Renê. Você já sempre está inspirando a gente também com os seus projetos, né? Você pode, às vezes, não saber. Eu acho que isso é uma coisa meio estranha, assim, das contribuições que a gente faz nos últimos anos. Está faltando feedback. Eu notei isso. Isso é maluco. Porque, para quem produz, não que a gente queira confete, mas é que dá uma certa dissonância cognitiva. Você investe. É como se você jogasse um negócio e não fizesse barulho. Né? Você largou uma panela no chão, não faz barulho. Você fala, cara, deveria fazer algum barulho. Né? Deveria... Não, você vê esse exemplo desse post aí sobre o Facebook que eu comentei, o algoritmo dele, ele gerou uma visitação enorme, né? Como eu falei, até impulsionei a publicação. Mas comentários... Ninguém fala nada. Ninguém fala, as pessoas falam muito pouco. Teve uma pessoa que comentou, que falou assim, o texto deveria ser corrigido os erros de português. Meu, fuck you, vá pro meio do inferno. Vá pro meio do inferno, seu contador de letras. Mas, cara, você tocou num bom ponto, ninguém comenta nada. Assim, no Twitter... Isso é estranho, porque quando eu saí daqui, 4 anos atrás, ainda existiam muitos debates interessantes que aconteciam por meio do meu blog, né? Assim, debates muito qualificados, de pesquisadores, pessoas assim que têm estofo para falar, e às vezes o conteúdo de comentários era mais rico do que o próprio post. Olha que legal. Isso morreu. Então tem post lá com 100 comentários bons, né? Mas hoje em dia não se chega mais nisso. Ninguém comenta mais. Eu acho, eu gosto de demonizar, mas eu acho que a culpa é do Facebook. O Facebook acabou com aquilo que a gente considerava colaboração. As listas de discussão, os blogs com comentários. Não, o cara dá um oi assim e acha que... Cara, enfia esse dedo em qualquer outro lugar, mas fala alguma coisa, porra. Que troço de cara. Com o dedo assim. Aliás, descobri outro dia que em algum país árabe, se você fizer assim, quer dizer que você está mandando... Sim. Eu conheci pessoas do Irã que falavam isso. Não, nunca faça isso no Irã, porque senão você vai preso. Nem comigo também, esse negócio de like. Outro dia eu falei, cara, não deem só like, alguém fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas ninguém... Eu acho que tem também uma coisa que é curiosa, quando a crise no Brasil meio aperta,
ninguém levanta a cabeça, ninguém se coloca, ninguém fala, ninguém se posiciona, né? A não ser quando as coisas são muito radicais, mas assim, talvez ele se posicione, se é um post extremista, e aí ele reforça o extremismo, mas não tem discussão, não tem debate, né? Não tem colaboração. Eu acho que, na verdade, tem uma coisa que mudou, que, na verdade, todo mundo agora tem Facebook, praticamente, né? Então, tem muita gente produzindo conteúdo, muito mais do que na nossa época de blogueiros e podcasters, né? Eu acho que tem mais gente produzindo conteúdo. Só que de uma maneira muito sem consciência de comunidade. As pessoas não se sentem parte de uma blogosfera, não se sentem parte, digamos assim, de uma comunidade. Elas estão falando apenas por falar e daí acho que já está bom, já é uma contribuição. Eu acho que falta essa noção de que nós estamos construindo algo juntos, né? Que o Facebook, a plataforma em si, não deixa isso muito claro. Não deixa. Né? Quando você, nos blogs, o que tinha? Tinha aqueles sistemas de você linkar um blog e o outro. Aí você ia de blog em blog, tinha o blog roll. Lembra disso? Claro, claro. Então... O Facebook, de alguma maneira, desterritorializou essa história toda, né? Desterritorializou. Viramos átomos, todos são átomos que não... É um plasma, né? A gente não consegue se estruturar. Ele criou bolhas também, né? Até no artigo eu falo isso, né? Que ele cria bolhas que são de isolamento social, só que ele faz de maneira tão interessante que é tipo lavar as mãos, sabe? Ele fala assim, não, essa bolha foi criada pelos próprios usuários, porque pelo comportamento deles, eles vão definindo o que vai aparecer na linha do tempo deles. Se eles não gostam de argumentos políticos de uma determinada facção, eles não vão mais receber aquilo ali. É simples assim, é culpa deles. Culpa do usuário. É perverso, né? Cara, adorei. Você lembra de mais alguma coisa para falar, tio? Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando. Saudade é isso. Puta, adorei, cara. Muito bom falar muito contigo. Muito bacana conversar contigo também sempre. Olha, mantenha a gente inspirado, por favor. Eu acho que essa ideia do Hangout é legal, porque eu acho que a qualidade ficou melhor que do Skype. Eu vou baixar isso daqui, só vou colocar umas coisinhas. Aí se você liberar, eu divulgo imediatamente. Tá? Bacana, Renê. Fred, dá uma olhada, vê se está tudo bem e tal. Aí, se você liberar, eu publico e boto aos 4 ventos aí, porque, você merece ser ouvido. Que isso. Tá bom, maravilha, Renê. Adorei. Puta abraço, Belo. Beijo. Não, eu que gostei. Só um detalhe, uma coisa muito importante para dizer, Renê. Manda. Eu acho que isso que você acabou de conversar, essa tua última fala sobre como publicar essa conversa nossa, tem tudo a ver com um espírito assim de, não, vamos fazer rápido, vamos compartilhar rápido, vamos começar o diálogo, sabe? Que é uma coisa que também que você digamos assim, se despe em público, né? De todas aquelas vinhetas, todas aquelas coisas que o pessoal coloca para ficar bonitinho. Eu acho que é uma sensação de honestidade muito grande, né? E de também, acho que enfatiza que as pessoas têm incentiva as pessoas a entrarem também no debate, porque ele diminui a quantidade de necessidades que elas vão precisar ter para fazer parte. Não precisa editar o vídeo, não. Coloca do jeito que tá, você gravou direto, tá valendo, é isso aí. Chega de filtro, chega de coisa bonitinha, português corretíssimo. Cara, é aqui agora mesmo. A vida como ela é. Muito bom, Renê. Adorei. Beijo, tchau. Valeu. Obrigado pela conversa. Imagina, prazer foi meu.